Olá pessoal, tudo bem? Fernanda aqui. Nós estamos lendo textos sobre a Páscoa. Eu li com vocês Êxodo 12 e um pedacinho do 13 e hoje eu vou ler um pedaço aqui, alguns pedaços, vários de Mateus. E aí depois nós vamos para Marcos, depois nós vamos para Lucas, depois nós vamos para João, aonde nós vamos acompanhar aí o que cada discípulo relata para nós deste grande momento que, ao mesmo tempo que nos leva muitas vezes a pensar e a chorar pelo tamanho da graça e do amor que foi derramado sobre nós, que chega a nos constranger por tamanha entrega de Cristo, também nos traz profunda alegria e satisfação em saber que Cristo vive, por isso nós vivemos. Nós somos ressuscitados com Cristo e já não há poder da morte sobre nós, onde nós podemos morrer o corpo físico, mas o nosso espírito e a nossa alma vivem eternamente. Então eles já vivem, né? Porque Cristo ressuscitou. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês Mateus 26. Eu vou começar a partir do 17, a última Páscoa. E aí eu vou tentar ler tudo, mas eu acho que vai ficar bastante coisas. Mas de qualquer forma eu acho que vale a pena a gente ir lendo alguns pedaços, tá bom? Então vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, a Páscoa, nós lemos lá em Êxodo, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Isso aqui é muito legal, tá? E ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Diga-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho no novo reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui está relatado a Páscoa de Jesus. E nós sabemos que ele parte um pedaço do pão e diz: olha, este é meu corpo. Como? Né? Este é o vinho, né? Essa é a taça, o cálice da nova aliança que confirma a aliança. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Dá pra gente se aprofundar. Quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo, né? Então nós estamos ali tendo essa comunhão, esse partir do pão sobre cada um. E o sangue de Cristo é derramado por nós, confirma essa aliança entre nós, mas entre também nós e Deus, nos perdoando de todo o pecado através do seu sacrifício, tá? E aí ele vai continuar. No caminho, Jesus disse: essa noite, todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Gente, é muito legal quando você lê a Bíblia, porque Jesus avisou tudo o que ia acontecer. Mas os discípulos não entendiam, e às vezes isso acontece com a gente, né? Dá até um alívio. Jesus fala, Deus fala, aí acontece, você fala assim: nossa, Deus tinha me falado isso mesmo, mas eu acabei não prestando muita atenção, ou não entendendo naquele momento, né? Mas enfim, Pedro declarou:
Pode ser que todos os outros abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigie e ore para que não ceda à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente a mesma coisa. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Amigo, faz o que você tem que fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. É engraçado que João dera a todo mundo, né? Mateus 1:2, né? Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam espada morrerão pela espada. Vocês não percebem que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Essa parte é muito legal porque Jesus está dizendo: olha, há poder para me livrar do que está acontecendo. O que está acontecendo aqui não é uma ausência de poder, mas é um cumprimento de vontade. Eu estou cumprindo a vontade de meu Pai. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E ele vai deixar isso claro para nós. Há poder, e muitas vezes nós temos poder para nos livrar de situações. Mas a questão é, qual é a vontade de Deus? Porque mesmo havendo poder, nós vamos passar por situações. E nós precisamos entender isso. Qual é a vontade de Deus? Tá? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas, pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra dos profetas registrada nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos abandonaram e o fugiram. E aí eles vão prender Jesus e tudo mais. Pedro vai negar Jesus, tá? As 3 vezes. É muito importante que você leia isso, tá bom? E aí, Judas vai se enforcar. Jesus vai ser julgado por Pilatos, né? Vai pedir-se que seja, como é que fala? Que Jesus seja crucificado, né? Ali com o povo. E aí nós temos a parte dos soldados zombando e a morte de Jesus, tá? Vai dizer assim, ó. Vou ler Mateus 27, a partir do 27. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Desceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. É importante dizer, Jesus ficou nu, tá? Houve uma humilhação aqui, tá? E depois colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Em suma,
Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelharam-se diante dele e zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele, tomava-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiam novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão, de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhes deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram a sorte para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstituiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombaram de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus. Então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse, eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. É muito importante a gente ler sobre essa parte, porque não há ausência de poder para descer da cruz, destruir o templo. Jesus é Deus e é homem, mas ele usa todo o seu poder para ser obediente. Ele foi obediente até a morte. Nós queremos poder para provar que Deus nos salva, mas nós não queremos ser o sacrifício de salvação para os nossos irmãos. Muitas vezes nós queremos ser livres das dificuldades e das circunstâncias, mas não queremos ser o sacrifício em prol daqueles que estão. Quando somos zombados, queremos usar de todo o poder que temos para que acabe a humilhação e a zombaria, mas não usamos de todo o poder que temos para que o nosso coração cumpra a vontade do nosso Pai. Nós precisamos meditar sobre a Páscoa porque ela não fala apenas do sacrifício de Jesus, mas ela também fala sobre o nosso coração em ser como Cristo, aquele que se entrega em favor dos seus irmãos. Ele morreu, ele nos salvou, ele ressuscitou, mas ele deixou para nós um padrão. Então que a gente possa meditar nisso também, tá? E glorificar a Deus, porque essa humilhação era nossa. Ele foi cuspido, ele apanhou em nosso lugar. E isso precisa nos constranger, tá? Vamos lá. Estou no 27:45. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Outros, porém, disseram, espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele foi reconhecido como o Filho de Deus, não porque ele desceu da cruz, mas porque ele foi fiel e cumpriu
aquilo que Deus havia dito para ele, aquilo que Deus havia pedido que ele fizesse. Ele se entregou em amor por nós, mas também em obediência como filho. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo, olharam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e envolveu num lençol limpo, feito de linho, e colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. É muito legal porque eles lembram da palavra de Jesus, né? Vamos lacrar isso aqui, porque ele é mentiroso, né? Vai que roubam o corpo dele. Os caras estavam com medo mesmo, eu acho que de Jesus ressuscitar mesmo. Porque já tinha acontecido um terremoto quando ele morreu. Não ficou ileso. Não ficou assim, tá tranquilo. Não, pedra rachou, o templo, o véu rasgou, né? Vamos ler a ressurreição, porque não há cruz sem ressurreição, não é mesmo? Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Que loucura! Ai, Deus, o Senhor é incrível! Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Nós lemos isso. Ele avisou isso para os discípulos antes. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram, uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruir os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormiam, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruído. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuaram a contá-la até hoje. Então os 12 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Os caras são discípulos e eles ainda estão duvidando. Mas tudo bem, isso acontece conosco ainda hoje. E por isso que isso está relatado na palavra de Deus, né? Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Toda. Portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Lembre-se disso. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Nós te aguardamos. Nós te desejamos. Que nós possamos, nesse tempo, celebrar a graça de Deus derramada sobre nós. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Telestai, não sei como é que fala. Está consumado. Aqui em Mateus não diz ele dizendo essas palavras, né? Ou diz na cruz. Não. Eu acho que é Lucas que vai dizer. Enfim, meus queridos, essa é a versão de Mateus sobre a crucificação de Cristo e o período da ceia. Nós vamos ler Marcos, Lucas e João, porque nós queremos meditar nessa palavra com profundidade e olhar as multiversões daqueles que narram a mesma história, que assim como nós, cada um traz o seu ponto de vista, e isso é maravilhoso. Deus te abençoe e não se esqueça de ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Que você não celebre a Páscoa por aquilo que te contaram, mas por aquilo que o próprio Cristo revelou a você. Eu te vejo no próximo texto. Até lá.